vamos a isso. Então, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Eduardo Corrêa. É com enorme satisfação que hoje temos a alegria de receber aqui o professor doutor Giovanni Agostini Saavedra e o nosso convidado especial, o professor doutor Francisco Pereira Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa. É uma live, portanto, como vocês podem ver, um pouco diferente em termos de formato, né? E que, neste particular, está na cota da responsabilidade do nosso querido professor Giovanni Saavedra, que é o responsável, dentro do Instituto, pelas questões que tocam compliance, proteção de dados, enfim, e áreas e temas diretamente a estas, portanto, grandes temáticas vinculados. De tal modo que fica aqui as minhas boas-vindas e eu passo de imediato a palavra para o professor Giovanni, para que ele possa também dar a todos um olá e, principalmente, apresentar o nosso convidado. Professor Giovanni Saavedra, tens a palavra. Boa tarde, meu caro amigo. Tudo bem consigo? Tudo ótimo. Queria lhe parabenizar agora em público pela presidência do Instituto Eduardo Corrêa. Eu não consigo imaginar uma pessoa mais talhada para essa função e está fazendo um excelente trabalho. Estou bem feliz de fazer parte, digamos que achou um pedacinho do Instituto para eu contribuir e naquilo que eu puder contribuir pode contar comigo. É um prazer e uma alegria, Giovanni. Queria cumprimentar os demais colegas que estão presentes nessa live, as pessoas que estão em casa, todo mundo que vai debater com a gente. E queria cumprimentar o professor Francisco Pereira Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa. Eu o conhecia de nome. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma primeira reunião de trabalho aqui em São Paulo. A gente também jantou juntos, pude conhecê-lo pessoalmente e descobrir essa pessoa maravilhosa que ele é, além de um intelectual muito capacitado, uma pessoa muito fantástica, coração muito grande, muito humilde e um início aí de se iniciou então uma parceria interessante de pesquisa, que agora a gente compartilha com os colegas do Instituto Eduardo Corrêa. Em função da quarentena, enfim, alguns projetos foram justificadamente postergados, mas eu queria lhe apresentar, então, agora para todos os ouvintes, antes de lhe passar a palavra para proferir a primeira palestra da nossa tarde de hoje, eu queria dizer que o professor Francisco Pereira Coutinho é professor associado na Universidade Nova, na School of Law da Nova, também é subdiretor da faculdade e, dentre várias atividades, eu estou olhando aqui o currículo do professor é enorme. Se eu fosse lê-lo aqui, a gente ia passar a live toda falando de todas as atribuições e conquistas do professor, mas gostaria de referir que ele, além de ser membro do Centro de ED sobre Direito de Sociedade, da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional e da Sociedade Portuguesa de Direito Europeu, ele também coordena os observatórios de proteção de dados e da legislação portuguesa e os Compliance Green Labs, que são talvez os principais, são dos principais, com certeza, observatórios sobre o tema. Então, queria lhe dar as boas-vindas, querido amigo, e lhe passar a palavra para a gente iniciar os nossos trabalhos agora da tarde. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Giovanni Saavedra, é um gosto revê-lo, nem que seja por estes meios telemáticos. Espero voltar a vê-lo em breve, pessoalmente, seja aqui em Lisboa, seja em São Paulo. Cumprimento também o Sr. Professor Roberto Dávila, Fábio Roberto Dávila, agradecendo o convite na sua pessoa, enquanto Presidente do Instituto Eduardo Corrêa. É fantástico poder colaborar nestas iniciativas transatlânticas. Bem sei que nada substitui as conferências presenciais, mas tenho tido a oportunidade nas últimas semanas de fazer várias conferências com o Brasil que não teria de outra forma, porque é sempre muito difícil atravessar o Atlântico nesta altura do ano.
Cumprimento também os demais colegas presentes, espero contribuir para termos aqui um debate interessante sobre temas que eu acho fascinantes e que são temas, e eu acho que todos podemos concordar, temas do futuro, não é? Temas que nos vão ocupar provavelmente o resto das nossas vidas. São temas muito desafiantes, temas que eu comecei a tratar porque, deixem-me que me apresente, eu trabalho essencialmente em Direito da União Europeia, Direito Internacional Público e Direito Constitucional e procuro temas que tentem cruzar estas três áreas. E estes novos temas das tecnologias fazem isso mesmo, porque, como vamos ver, é necessário encontrar alguma forma de regulação destas novas realidades que nos são trazidas pela tecnologia. Isso, obviamente, obriga-nos a sair da nossa zona de conforto, a colaborar com colegas de outras áreas, até de outras áreas científicas, para tentarmos compreender a realidade e tentar, enfim, dar o nosso contributo sobre ela mesma. Aquilo que me foi proposto foi falar sobre a proteção de dados e indústria 4.0 e talvez seja importante falarmos primeiro, e o Jovem pediu-me isso hoje, um bocadinho sobre então o que é esta indústria 4.0, ou esta quarta revolução industrial. Enfim, é um termo que surgiu há alguns anos para descrever uma realidade que estamos a viver. E geralmente quando nós falamos sobre revoluções industriais do passado, elas são geralmente assim nomeadas pela gente do futuro. E neste caso concreto nós já começamos a designar uma realidade que ainda estamos a tentar compreender, o que é sempre arriscado. No essencial, obviamente estamos a falar da indústria 4.0, quarta revolução industrial, o que significa que já tivemos 3 no passado. A primeira do final do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. Depois, no início do século XX, tivemos uma segunda revolução industrial com as linhas de produção em massa, e depois, nos anos 70, já do século XX, a primeira revolução digital, com os primeiros computadores, etc. E agora, enfim, somos confrontados com uma nova, aparentemente com uma nova revolução industrial, que eu acho que assenta essencialmente em três grandes vectores. Por um lado, a conectividade, a ideia de que agora temos fábricas com sensores que conseguimos colocar em contacto toda a cadeia de produção, os clientes com os produtores, e isto é possível graças a novas tecnologias, e vamos perceber que isso será ainda mais claro quando tivermos a tecnologia 5G, que vai permitir muito mais velocidade na transmissão de dados, e por outro lado, quando tivermos satélites de órbitas mais baixas, que vai levar a internet a todo lado, que é uma coisa que ainda não acontece e nós não nos damos conta disso no Ocidente. Eu estou neste momento a dar um mestrado para Santo Tomé e Príncipe, e é através do Zoom, não é? E é extremamente difícil, porque a internet em África, em alguns destes países, é terrível, não têm ainda acesso à internet, mas vão ter muito em breve. Isso vai permitir, obviamente, uma globalização da internet e também de tudo aquilo que vem juntamente com a internet. Pois claro que nós temos novas tecnologias, temos um efeito que vem com a internet, que é chamada internet das coisas. Vamos passar a ter, há uma estimativa daqui a 2 anos, quase 30 bilhões de aparelhos ligados entre si. Portanto, esta ideia de conectividade vai revolucionar a forma como os dados são transmitidos. Isto por um lado. A ideia de conectividade é um dos alicerces fundamentais desta quarta revolução industrial, mas temos uma segunda, que toda a gente já ouviu falar, que é a ideia da inteligência artificial. Enfim, os smartphones, veículos autónomos, laptops, nós já discutimos, e no Brasil estão muito mais avançados do que nós em Portugal, da aplicação da inteligência artificial ao próprio sistema de justiça para resolver problemas que nós temos literalmente há séculos, como a litigância em massa. E, portanto, isto é também um aspecto muito importante que tem, obviamente, implicações incríveis no processo industrial. Há bocado referia que a conectividade permite ligar consumidores e produtores, mas a inteligência artificial permite ainda uma outra coisa, que é a customização dos produtos. Portanto, o cliente vai conseguir ter produtos customizados através de novas tecnologias, como a impressão 3D, por exemplo, e isso revoluciona completamente a forma como a relação de consumo está estruturada,
fica difícil, por exemplo, eu não sou privatista, mas vir invocar um defeito no produto quando o produto é feito especificamente para nós. Portanto, isso vai mudar completamente a forma como as relações contratuais, mesmo no domínio privado, são pensadas. E, finalmente, um terceiro vetor, um terceiro alicerce da indústria 4.0, que é a ideia da automação, e que liga aos outros dois. Os outros dois que referi, inteligência artificial, conectividade, ligada com a automação, vai levar, no essencial, a que as máquinas comuniquem umas com as outras. E a presença humana vai sendo necessária, e isto vai ter implicações enormes no mercado de trabalho. Eu não sou um pessimista, eu não acho que isso já aconteceu no passado, logo na primeira revolução industrial, com os chamados luditas, que eram um grupo de pessoas que se dedicava a destruir fábricas. Porquê? Porque as fábricas substituíam a mão de obra manual e havia muita gente que ficou sem emprego. E eles achavam que isso era um passo terrível para a humanidade. Da mesma forma que não parece que agora a circunstância de nós termos máquinas inteligentes e o trabalho manual tender a desaparecer, isso não significa que não haja procura por outros tipos de trabalho. Agora, obviamente, isso vai implicar uma requalificação de muita gente e isso vai ter consequências sociais também muito, muito importantes. Algo que é comum a todas estas três vectores e que é fundamental e que já se percebeu que estará no centro da nova economia são os dados. Dados pessoais, dados não pessoais, eles vão circular e vão circular por todo lado. Já circulam, mas a estimativa então agora com o 5G é que circulem muito mais. E, portanto, temos aqui o desenvolvimento de uma série de tecnologias muito ligadas na questão da circulação dos dados e para as quais nós vamos ter que encontrar algum tipo de resposta regulatória. Que tecnologias é que estamos a falar? Redes sociais, o chamado Big Data, o Data Analytics, análise de dados, Internet das Coisas, que já fiz aqui referência, robótica automatizada, soluções de cibersegurança, que é preciso garantir, impressões 3D, blockchain, vou falar sobre ela daqui a bocado, inteligência artificial, enfim, podíamos estar aqui a referir uma série de tecnologias que têm surgido e para as quais temos que obter algumas respostas. Isto, por um lado, em termos gerais, então, quando falamos de indústria 4.0, falamos ainda de uma realidade um bocadinho amorfa, mas isto é um nome que pretende significar uma série de coisas. Agora, para algo mais palpável, não é? Portanto, vamos falar então sobre proteção de dados e, especificamente, tentarei dar-vos nos próximos 20, 25 minutos, já ocupei 10 minutos, traços gerais do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Primeiro aspecto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma lei. Okay? Na Europa, nós chamamos de regulamentos às leis. É um absurdo, resulta da circunstância de a União Europeia não ser um Estado federal e, portanto, como não é um Estado, não gostamos de dar nomes, dar o nome de lei, porque isso poderia, para alguns, trazer algumas reminiscências do Estado, portanto, chamamos de um Regulamento Geral de Proteção de Dados. É uma lei, ela é diretamente aplicável nos Estados. Ela foi adotada em 2016 e entrou em vigor, entrou em vigor em 2016, mas começou a ser aplicada em 2018, portanto, tem 2 anos de aplicação. Quais foram os 2 grandes objetivos da adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados? O primeiro, embora não seja o principal, foi termos regras que permitam a circulação de dados. Portanto, isto é fundamental. Aquilo que se pretende com uma lei com estas características é regular a circulação de dados. Portanto, nós partimos do princípio, aqui na União Europeia, que é absolutamente crucial para o futuro das nossas gerações mais jovens que os dados circulem e que a nossa economia se baseie na circulação desses dados. Portanto, isto é fundamental. E nós vamos ter aqui no regulamento, então, um conjunto de fundamentos de licitude para o tratamento de dados pessoais, que são muito latos. Portanto, isto é um aspecto absolutamente essencial, que muitas vezes muita gente se esquece, porque tende a focar-se num outro objetivo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, este é o primeiro. Temos regras atualizadas, próprias do século XXI, para reger a circulação de dados pessoais. Isto é um objetivo que é muito importante. O segundo objetivo, que é o principal, tem a ver com isto. E aqui isto distingue-nos bastante, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que é, na Europa, nós encaramos a proteção de dados como um direito fundamental. Portanto, um direito fundamental à proteção de dados
ele está previsto na nossa Constituição. Está previsto, aliás, nas Constituições dos Estados-membros, quase todos, e está previsto também na Constituição da União Europeia. Nós chamamos de Tratado da União Europeia, mas verdadeiramente aquilo é uma Constituição. Então, temos lá uma disposição no Tratado, temos uma disposição na Carta dos Direitos Fundamentais que protege o direito fundamental à proteção de dados. E daqui resulta um corolário muito importante, que está, enfim, claramente subjacente a todo o regulamento, a toda a lei. Qual é que é a ideia? A ideia fundamental é garantir a circulação de dados, por um lado, e, por outro lado, garantir que as pessoas, nós chamamos os titulares dos dados, tenham controle sobre esses dados. Algum controle. Ou seja, eles vão circular, mas é importante garantir ao cidadão algum controle sobre os seus dados pessoais. E vamos ter, então, aqui também uma concepção muito ampla do que é um dado pessoal. Okay? Portanto, são estes os dois, a meu ver, aspectos fundamentais que estruturam o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Por um lado, termos regras relativas à circulação, porque entendemos que isso é absolutamente crucial para o futuro, para termos uma União Europeia adaptada, então, à indústria 4.0 e, por outro lado, garantir este direito fundamental. Como é que nós garantimos este direito fundamental? Reconhecendo às pessoas, no fundo, um acervo, um conjunto específico de direitos. Exemplos. Um direito à informação. E isto implica, no essencial, obrigarmos os responsáveis pelo tratamento, e aqui estamos a falar das empresas, no essencial, a terem políticas de privacidade. Portanto, quem trata dados pessoais deve, de uma forma transparente, justificar como é que o faz. Isto por um lado. E depois reconhecer às pessoas, em concreto, um conjunto específico de direitos. Exemplo, o direito de acesso. Portanto, eu tenho que ter direito a saber se os meus dados pessoais estão a ser tratados por alguém. Por outro lado, um direito de retificar os dados pessoais que são tratados por um terceiro. O direito ao pagamento, que muitos já terão ouvido falar. E, por exemplo, o direito de retificação e o direito ao pagamento criam-nos problemas de aplicação prática em relação a novas tecnologias, por exemplo, a blockchain. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, vejam como é que são as coisas. Ele começou a ser negociado em 2010, 2011, terminou, o início de vigência foi em 2016, tudo antes de ter surgido a revolução da blockchain. E qual é que é o problema? O Regulamento Geral de Proteção de Dados está pensado para estruturas descentralizadas, ok? E a blockchain é uma estrutura centralizada, que torna muito difícil o exercício deste tipo de direitos, como o direito de retificação ou direito ao pagamento, porque o grande objetivo da tecnologia blockchain é justamente garantir que a informação não é apagada ou retificada, o que obviamente tornou e tem sido difícil encontrar aqui formas de compatibilizar estas regras, pensadas para sistemas descentralizados, para tecnologias que têm outros, que são completamente disruptivas e que exigem-nos respostas diferentes. E isso tem sido um desafio que temos conseguido ultrapassar com alguma dificuldade. Outro direito, o direito de oposição, muito importante. Portanto, referi há bocado, o regulamento prevê regras relativas à circulação de dados e basicamente vem-nos dizer que tem que haver um fundamento para alguém tratar dados pessoais, tem que haver um fundamento de licitude para o tratamento de dados. E depois, o titular dos dados pode se opor a esse tratamento e a seguir vamos, enfim, discutir se há ou não fundamento para o tratamento de dados pessoais ou se devemos dar prevalência ao direito de oposição por parte do titular dos dados. E aqui depende da circunstância concreta. Se estivermos, por exemplo, a falar, e todos já fomos muito aborrecidos no e-mail com a marketing de empresas, aí o regulamento é muito claro. Se alguém diz que não quer ser incomodado com publicidade, então não há nada a fazer. Esses dados têm que ser apagados. Mas se estivermos a falar já em fundamentos de licitude que têm a ver com o exercício de imposições legais ou um interesse específico do responsável no tratamento daqueles dados, então temos que perceber qual é que vai ser o interesse que vai prevalecer naquele caso concreto. Por outro lado, há um último direito que eu queria fazer referência que é fundamental para o tema que nos ocupa hoje, que é a indústria 4.0, que é um direito, que é o direito à portabilidade. Ora, o que é que vem a ser isto? É um direito que nós temos a que os nossos dados pessoais sejam transmitidos diretamente entre as empresas.
Este direito à portabilidade é um direito fundamental para a indústria 4.0, porque vai fundamentar o tratamento de dados no âmbito da internet das coisas, vai permitir grandes ganhos de produtividade em vários setores, e, portanto, a Comissão Europeia, que é aquilo que nós temos de mais próximo a um governo na Europa, tem salientado a importância de nós conseguirmos concretizar o direito à portabilidade. Mas o direito à portabilidade é muito difícil de concretização. Aliás, se nós virmos o regulamento, ele diz o seguinte, é muito interessante, diz que o titular dos dados, uma pessoa, tem direito a que os dados sejam transmitidos diretamente entre terceiros, vírgula, sempre que tal seja tecnicamente possível. A própria lei vem dizer, sim senhora, há um direito à portabilidade, mas é preciso que isso seja tecnicamente possível. Ora, aquilo que nós vamos perceber depois, olhando para a realidade, é que muitas empresas procuram proteger o seu negócio, tornando impossível a portabilidade. E, portanto, isto acaba por ser quase um direito que é uma aspiração a algo que vai acontecer no futuro, mas que nós necessitamos de respostas regulatórias que imponham às empresas a adoção de mecanismos que permitam a tal portabilidade dos dados dos consumidores. Neste momento, basicamente, o direito à portabilidade aqui na Europa está limitado praticamente ao setor bancário. Portanto, se eu quiser abrir uma conta noutro banco, todos os dados que estavam na minha outra conta, eu tenho direito a que eles sejam portados, e já há a portabilidade dentro do setor bancário. Também há no setor das telecomunicações. Só que este direito à portabilidade, se pensarmos todos um pouco juntos, vai levar a situações completamente disruptivas, não é? Porque eu vou querer que os meus dados sejam portados, se quiser mudar de seguro, se tiver um bom histórico, mas não vou querer que os meus dados sejam portados se não tiver um bom histórico. O que isto vai levar a questões de acesso à informação terríveis, por exemplo, para a definição de um prémio de seguro, por exemplo. O exercício deste direito. E, portanto, nós vemos ainda muitos setores com grandes resistências ao exercício a este direito à portabilidade, porque ele vai levar seguramente que o acesso à informação, e a informação é poder, não é? Mude na relação que existe entre o consumidor e a própria empresa, porque dá de facto muito poder, é aquela ideia que vos referi há bocado do controle sobre os dados pessoais, que neste caso concreto da portabilidade, que se percebe que é essencial para que a União Europeia seja bem sucedida na indústria 4.0, mas ainda estamos muito longe de termos um direito à portabilidade verdadeiramente executado. E, portanto, ele até agora tem sido, em certa medida, um falhanço, mas já se percebeu que é aqui, muito provavelmente, que os efeitos disruptivos do Regulamento Geral de Proteção de Dados poderão vir a ser sentidos, e por isso é que este direito é uma prioridade da Comissão Europeia. Não sei como é que estão as coisas no Brasil em relação a este direito específico, mas vão ver que será seguramente algo sobre o qual falaremos bastante nos próximos anos. Um terceiro aspecto do regulamento que eu gostava de fazer referência, porque acho que é importante para o Brasil, é a questão da aplicação extraterritorial desta lei. Há quem acusa a União Europeia de pretensões imperialistas, também neste domínio. É verdade que o efeito é esse, não é? E porquê que o efeito é esse? Porque, basicamente, o Regulamento Geral de Proteção de Dados ele vai se aplicar a situações que ocorrem fora da União Europeia. Basta que uma empresa pretenda exercer atividade na União Europeia, ainda que esteja sediada num Estado terceiro. E, por outro lado, há um outro aspecto. Já se percebeu que os dados têm um valor económico, ok? E são muito importantes. As transferências de dados entre Estados têm um valor económico muito grande. Ora, a União Europeia, no regulamento, vem dizer que tem um poder discricionário de reconhecer outros Estados como Estados que têm um nível de proteção adequada de dados. E a atribuição dessa decisão de adequação a um Estado terceiro significa que pode haver uma transferência de dados entre a União e esses Estados. Isso já foi feito, por exemplo, com o Japão, já foi feito com o Uruguai, o que significa que o Uruguai tem, em relação ao Brasil, uma vantagem comparativa brutal. Porque às empresas uruguaias pode haver uma transferência de dados intercontinental e não pode haver designadamente para o Brasil porque não tem um nível de proteção adequado. E como é que o Brasil pode ter um nível de proteção adequado? Designadamente, adotando uma lei que se aproxime bastante do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o que é que aconteceu? A União Europeia adotou este regulamento,
foi o primeiro grande stakeholder, grande bloco económico, chamem-lhe o que quiserem, a fazê-lo, e, em certo sentido, definiu o padrão regulatório global. Porquê? Não só porque o seu regulamento se aplica extraterritorialmente, mas porque estas decisões da Comissão Europeia estão muito dependentes dos Estados adotarem legislação parecida com a europeia. Obviamente temos aqui a discutir a questão da democraticidade de uma solução destas, porque, no fundo, são os europeus, autores europeus, que tiveram alguma responsabilidade sobre o resultado final que foi este regulamento. E é preciso também dizer-vos outra coisa, que é, este regulamento, eu disse-vos há bocado, resultou de um processo legislativo muito complexo. É verdade que a Lei Geral Brasileira também foi um processo legislativo muito complexo e ainda está a ser. Eu sei que agora a autoridade finalmente vai ser implementada e a lei vai entrar em vigor. Perceberam a dificuldade deste processo legislativo, mas aqui na Europa foi a mesma coisa. Aliás, este regulamento, a sua feitura esteve bloqueada durante muito tempo e só se desbloqueou com o escândalo que ocorreu nos Estados Unidos, justamente relativo à transferência de dados que era feita pelo Facebook e que a NSA americana tinha acesso, o escândalo Snowden. Foi esse escândalo que levou a que este regulamento tivesse avançado a certa altura. Portanto, percebe-se também houve aqui muitas pressões no processo legislativo europeu, mas a verdade é que foi possível tê-lo. Ele está a ter efeitos extraterritoriais. Eu estava hoje a ler o relatório da Comissão sobre os 2 anos de aplicação do regulamento e a Comissão diz que estamos satisfeitíssimos porque verificamos que vários Estados, por todo o lado, estão a adotar legislação muito parecida com esta. E isso é muito interessante, porque geralmente, como é que nós fazemos isto? Fazemos isto através do direito internacional. Os Estados negociam, adotam uma convenção internacional, mas isso seria sempre uma solução que nos levaria ao mínimo denominador comum. E se aquilo que nós pretendemos fazer é proteger direitos fundamentais, então é preferível que seja uma entidade como a União Europeia, que é uma espécie de federação, uma associação de Estados constitucional, onde protegemos direitos fundamentais, a adotar este tipo de legislação, nem que ela depois seja exportada por esta via. Porque eu tenho muitas dúvidas, se não certezas, que pela via do direito internacional nós fôssemos capazes de ter um bloco de legislação tão sofisticado como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Claro que isto depois pode levantar problemas, que é, isto pode funcionar na Europa e na economia europeia, será que funciona na economia brasileira este tipo de soluções? Isso podemos discutir. Aliás, já vos vou referir em seguida os problemas que nós temos tido aqui dentro, porque na União Europeia nós temos 27 Estados. E são Estados muito diferentes, muito mais diferentes do que o Pará e o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui países como a Roménia. Eu estive lá há um par de anos e saí da capital e posso-vos dizer que estava de carro e ultrapassei mais carroças do que carros. E depois temos países como Luxemburgo, cujo salário mínimo anda perto dos 3.000 euros. Portanto, nós temos aqui disparidades de desenvolvimento também enormes e este regulamento é para ser aplicado em todo o lado. E, portanto, se sentem algumas dificuldades de adaptação no Brasil a certo tipo de soluções que estavam aqui também as vamos sentir, porque elas não foram pensadas para nenhum Estado específico, foram pensadas para toda a União Europeia. A União Europeia é muito diversa, muito mais diversa do que as diferenças que existem e são claras no Brasil. Balanço da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, um dado que é muito interessante. Eu não sei se este efeito vai acontecer no Brasil também. Neste momento, estes são dados de 2018, 69% da população europeia com mais de 16 anos já ouviu falar nisto. E 71% tem conhecimento do regulamento, o que é incrível para uma lei europeia. Isto nunca, não tenho conhecimento de muitas leis europeias em que 70% da população conheça. Estamos a falar de proteção de dados. O que é extraordinário, porque para a maior parte das pessoas isto começou em 2018. Não existia proteção de dados. Claro que já existia proteção de dados há muito tempo, mas foi, de facto, uma peça de legislação disruptiva. Toda a gente teve contacto com isto, muita gente teve contacto com isto. 70% da população, é incrível. É incrível. E isto sentiu-se mesmo, não é? Quando o regulamento entrou em aplicação, houve um certo medo, porque havia aqui sanções muito grandes, as empresas reagiram, as pessoas reagiram. Sentiram que tinham direitos. Tomaram consciência que tinham direitos. E isso foi algo extraordinário e foi um efeito muito interessante. Um efeito positivo.
muito positivo. Um efeito negativo, e já há alguns dados sobre isto, são os custos para as empresas. Uma comissão do Parlamento Português apresentou este mês, aliás, em maio, um relatório, diz o seguinte, que a aplicação do regulamento custa, por ano, 140 milhões de euros às empresas portuguesas. 140 milhões. Se vocês extrapolassem isto para o Brasil, que é 20 vezes maior, isto iria dar quase 3 mil milhões de euros de custos para as empresas. E eles calcularam também os benefícios, custos. Custos tangíveis, eles só conseguem calcular custos tangíveis. Eu acho que há aqui custos intangíveis, porque aquilo que muita gente me diz é que isto tornou as empresas mais eficientes, porque tiveram que ter consciência de que tipo de dados é que estavam a tratar e como é que iam tratá-los. E eu acho que isto pode ter benefícios a longo prazo, mas algo que se dizia e que aparentemente não é verdade, que isto teria custos neutros, não aconteceu. Ok? As empresas tiveram um custo. E porquê que tiveram um custo? E houve aqui um efeito conformador do direito. Porque surgiu um regulamento com sanções muito elevadas e isto teve um efeito imediato sobre as empresas, que gastaram dinheiro para se adaptarem a este novo quadro regulatório. Foi muito interessante. Aliás, isto foi tão interessante porque, no caso português, por exemplo, havia aqui uma discussão sobre se o Estado deveria ficar imediatamente vinculado ao regulamento ou não. E a solução que se encontrou a certa altura, que se discutiu a certa altura, foi: vamos ter aqui uma moratória para o Estado. E só para verem como é que são as coisas, eu tinha uma série de reuniões, eu como o Giovanni fazemos aqui muitos cursos, etc. Tinha uma série de reuniões com organismos do Estado. Quando saiu a notícia que vinha uma moratória, todas as reuniões foram canceladas. Formações sobre o RGPD para o Estado, sobre como cumprir os direitos dos cidadãos. Várias reuniões, tudo cancelado quando sai a notícia da moratória. Portanto, este efeito foi um efeito realmente resultante das sanções que estavam previstas no regulamento. E a questão sancionatória e a questão de existir uma autoridade é absolutamente crucial, também para o caso brasileiro. Portanto, ter uma autoridade que possa aplicar sanções é crucial. E não podemos estar à espera que os tribunais façam isto. Vamos entrar em domínios que têm um nível técnico de tal ordem que é mais fácil aplicá-las pela via administrativa, garantir os direitos dos cidadãos pela via administrativa, por muito paradoxal que isto possa parecer. Por outro lado, nós temos tido aqui um problema que tem a ver com a aplicação uniforme do regulamento. Isto tem a ver com algo que vos referi há bocado, que é a circunstância na União Europeia. Nós somos 27 Estados. E o que é que acontece aqui? A União Europeia quis dar um sinal. Porquê? Porque a regulação da proteção de dados até 2016 era feita através de uma diretiva. O que é uma diretiva? É uma legislação europeia que, no fundo, diz aos Estados que têm que aprovar a legislação que verta aquilo que está na diretiva. Portanto, nós tínhamos até 2016, eram 17 leis nacionais de proteção de dados. Ora, isto obviamente levava a que existissem discrepâncias entre as diferentes leis dos Estados-membros. E, portanto, a União Europeia quis dar aqui um sinal que foi: não, agora vamos fazer um regulamento. E o regulamento é diretamente aplicado. Só que nós estamos a falar de matérias tão sensíveis, sobre as quais não foi possível encontrar entre os Estados e as instituições europeias acordo sobre tudo. Este regulamento, é uma lei, mas tem uma alma diretiva. Porquê? Porque diz aos Estados que têm que aprovar a legislação que concretize algumas soluções que o regulamento deixa em aberto. Por exemplo, este regulamento diz que, isto é uma coisa absolutamente crucial, a idade de consentimento vai entre os 13 e os 16 anos. Porque não conseguiu haver acordo político ao nível da União para definir a idade do consentimento. E, portanto, os Estados podem definir livremente se a idade de consentimento são 13, 14, 15 ou 16 anos. Ou seja, é preciso legislação nacional que concretize o regulamento. Outro exemplo em que não houve consenso, e tem sido muito difícil encontrar aqui alguma harmonia entre os Estados-membros, como ponderar a liberdade de expressão com a proteção de dados. Nós vamos ter leis de comunidades políticas, e é preciso perceber isto: a União Europeia não é um Estado federal, nós somos, no fundo, uma comunidade política de comunidades políticas. O Estado português valoriza a liberdade de expressão de uma forma diferente que os alemães, ou que os franceses, etc. E isto está previsto aqui no regulamento, isto tem que ser feito pelas leis nacionais. E, portanto, o que é que nós vamos verificar? Temos um regulamento, e agora temos 27 leis nacionais que concretizam o regulamento, nem sempre da mesma forma. O que torna, obviamente, muito difícil a percepção do regime de proteção de dados na União Europeia, porque, no fundo, vamos ter vários. Claro que o essencial, 90 e tal %, está aqui, mas depois temos aqui nuances nos diferentes Estados-membros. Um outro aspecto
que leva a que a aplicação do regulamento mude radicalmente. A questão da autoridade, volto a repetir, é crucial. E o que é que nós verificamos? Nós temos autoridades atuantes, autoridades financiadas com recursos, onde há um controle efetivo do cumprimento do regulamento, em França, na Alemanha. E depois encontramos autoridades, como em Portugal, em que a presidente da autoridade portuguesa, no dia 25 de maio de 2018, foi o dia de início da aplicação, veio dizer que não tinha dinheiro para pagar ordenados. Não tinha dinheiro para pagar ordenados. Porque a Assembleia da República, o Parlamento português, não lhe tinha dado recursos para pagar ordenados. E, portanto, não ia ter capacidade de controlar nada. Nós vamos encontrar, então, aqui um desfazamento muito grande entre diferentes Estados na forma como o regulamento é aplicado. E nas próprias leis, não é? Por exemplo, a lei portuguesa demorou mais de 2 anos a ser aprovada. E no final, só para verem como é que são as coisas, caóticas, a autoridade portuguesa veio dizer que não ia aplicar a lei, porque considerou que a lei violava o regulamento. Portanto, a Assembleia da República, o Parlamento português, aprovou uma lei que implementava o regulamento e a autoridade que vai aplicar a lei veio dizer que não vai aplicar. Portanto, esta é a situação que nós temos aqui neste momento, é uma situação caótica. Okay? Mas isto é um caso específico, isto só se vai resolver em Portugal, designadamente, quando tivermos uma intervenção da própria União Europeia, da Comissão Europeia, provavelmente com uma ação contra o Estado português, obrigando a alterar a lei e a financiar a Comissão Nacional de Proteção de Dados para resolver este problema específico. Mas isto é um problema português específico, também é na Eslovénia, mas, por exemplo, atravessarem a fronteira e chegarem à França ou à Alemanha, chegam a outro país. E, apesar da lei ser a mesma, o campo de aplicação é completamente distinto. Isto, obviamente, vai ter problemas concorrenciais complicados, porque nós vamos verificar, provavelmente, que as empresas portuguesas estão sob um escrutínio, neste momento, muito mais benévolo do que estão outras autoridades. E, portanto, este cálculo de 140 milhões por ano já é feito sobre uma situação de implementação desta legislação fraco. Isto vai mudar, isto é uma questão de tempo para que as coisas se resolvam, mas também mostra como nós temos aqui assimetrias muito grandes entre os diferentes Estados europeus. Finalmente, portanto, só para concluir, temos aqui problemas de aplicação uniforme dentro da União deste regulamento. Finalmente, para concluir, como não podia deixar de ser, eu acho que não há uma única conferência que nós não façamos nos dias de hoje em que não tenhamos uma alusão à crise pandémica, não é? E ao Covid, ou qualquer coisa. Eu peço desculpa por trazer novamente este tema, é bastante deprimente, mas é importante neste sentido, porque uma das grandes discussões que nós tivemos agora aqui, e provavelmente no Brasil também estão a ter, tem a ver com como desconfinar e que tipo de aplicações podemos ter nos nossos telemóveis para controlar a pandemia, que tipo de instrumentos digitais. E isto, obviamente, nós vimos o que é que se está a passar na Ásia neste momento. Portanto, não há regras relativas à proteção de dados e isso significa que o Estado impõe sobre os cidadãos medidas draconianas que obliteram completamente qualquer tipo de controle sobre os dados pessoais. Eles simplesmente são utilizados indiscriminadamente através das operadoras de comunicações e os serviços do Estado. O que se verificou aqui na União Europeia muito claramente foi que os Estados-membros que quiseram avançar, por exemplo, com as chamadas Contact Tracing Apps, as apps que permitem que consigamos saber se estivermos perto de alguém que foi diagnosticado com Covid. E que tipo de... Quem é que tem acesso a essa informação? Como é que essa informação é transmitida a autoridades de saúde? A União Europeia interveio para proteger o núcleo essencial desse direito, dizendo que, sim, senhor, isto pode ser feito com base no consentimento ou em circunstâncias muito excepcionais que respeitem o núcleo essencial deste direito e sejam medidas proporcionais ao fim que se pretende atingir. Algo que nós verificamos que não aconteceu de todo noutros países onde não tinham a legislação robusta de proteção de dados. E, portanto, isto foi um efeito muito positivo que impediu que caíssemos na anarquia que se vê em alguns países onde, mais uma vez repito, este núcleo essencial do direito não foi de todo respeitado. E cheguei aos meus 40 minutos que me tinham sido dados e, portanto, agradeço novamente o convite e espero, enfim, estou disponível para qualquer tipo de questão que queiram colocar sobre este assunto. Obrigado. Obrigado, professor Francisco. Eu, de propósito, deixei o professor falar primeiro por várias razões. Primeiro, porque eu considero
uma questão de educação acadêmica que o convidado fale primeiro sempre. É um costume que eu herdei que eu pretendo manter por muito tempo. Segundo, é porque eu queria fazer esse contraste da situação do Brasil com a situação europeia. Nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um especialista do Brasil, um especialista de direito europeu presente na mesma conferência, então a gente pode explorar essas diferenças. Queria deixar o professor Francisco tranquilo que no Brasil a gente sempre consegue superar o caos de qualquer lugar. Tem um grande literato brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, que diz que no Brasil o fundo do poço é só um estágio, né? Então a gente tem muitos outros estágios além do fundo do poço que a gente está descobrindo ao longo do desenvolvimento. Eu queria aqui chamar a atenção para alguns fatos que eu não sei se é de conhecimento do professor, mas que de qualquer maneira a gente pode discutir porque tem a ver com a nossa lei. Eu queria começar com a questão da nossa lei, né? Hoje a gente pode dizer que ela está vigente, mas também pode dizer que não, e pode dizer que talvez não seja, e pode dizer que talvez a gente tenha uma vigência retroativa. A gente está numa situação muito legal onde todas as alternativas são corretas. E só para explicar um pouquinho melhor, ela entrou em vigor não, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, virou uma lei que é 13.709 de 2018. No final de 2018, houve uma medida provisória, então, que tratou da criação da Associação Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que concordo com o professor, é fundamental para dar eficácia para a lei, mas até agora a gente não tem, né, uma autoridade, ainda que a lei esteja quase entrando em vigor, a gente ainda não tem nenhuma notícia específica sobre como essa autoridade vai ser estruturada. Temos alguns nomes que foram indicados, etc. Mas, obviamente, que isso já foi um ponto complicado. A gente tinha uma lei, não tinha Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em dezembro de 2018, então, através de uma medida provisória que foi convertida em lei, a autoridade foi inserida na lei. A gente tem, então, em 2020, agora, PL 1179 de 2020, que, considerando também as questões do Covid e outros elementos, rediscutiu a questão da vigência. Então, foi iniciada uma discussão no Congresso Nacional, que, no primeiro momento, segundo a discussão que estava sendo feita no Congresso, a vigência seria modificada para janeiro de 2021, e, logo em seguida, o governo federal fez uma medida provisória rediscutindo e mudando de janeiro para maio. Algumas pessoas brincando falam, a gente tem que se perguntar o que em 13 de maio tem de especial, né? Porque estava em janeiro, quis mudar só para 13 de maio. Tem algum feriado específico de proteção de dados? Não, por que o executivo ia entrar nessa discussão? E aí que se criou um impasse entre executivo e Congresso Nacional, Legislativo. E, recentemente, agora, dia 10 de junho de 2020, a gente teve uma movimentação legislativa que talvez nos coloque entre os países, um dos poucos países do mundo que pode estar diante de uma vigência retroativa, né? Então, é uma realidade bem interessante. A gente tem, então, uma nova lei que mexeu na vigência no que diz respeito às sanções, mas não mexeu no artigo que falava da vigência da lei. Então, a gente tem a seguinte situação hoje. A vigência da lei hoje é maio do ano que vem, por força de uma medida provisória, que pode ser discutida no Congresso e precisa ser convertida em lei até 27 de agosto de 2020. Mas se chegar a 27 de agosto de 2020 e ela não for discutida no Congresso, nós vamos descobrir no dia 27 de agosto que a lei entrou em vigor dia 14 do passado. Então, a gente vai viver uma situação que só existem em filmes, onde a lei vai começar, a gente vai descobrir que ela já estava em vigor no futuro, né? Então, a gente tem aqui uma situação complicada, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Estamos discutindo ainda se a lei vai ser vigente e quando, e nós temos um ou outro nome indicado para a posição de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o que tudo indica,
a lei entrará em vigor sem nós termos ainda uma decisão acerca da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito menos de decretos regulamentadores que são importantes ou seriam importantes para a gente entender vários pontos da lei. A gente tem, por outro lado, órgãos no Brasil, como os órgãos de defesa do consumidor, que se entendem já competentes para discutir questões de proteção de dados, o que eu considero acertado, eu não estou fazendo uma crítica. Mas, objetivamente, hoje a gente já tem um risco de proteção de dados, mas a gente não tem uma autoridade que possa minimamente indicar para os setores brasileiros como eles devem lidar com questões controversas acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Existe? Alô? Teve algum problema? Estão me ouvindo bem? Maria Eduarda? Sim, professora, teve uma interferência. Ok, desculpa, achei que fosse com o meu microfone. Não. Mas aqui eu queria dar só um exemplo do grau de complexidade que a gente vai estar diante quando a lei entrar em vigor. A gente, quer dizer, ela está em vigor, mas quando a gente tiver certeza da sua vigência, né? E quando ela começar a ter efeitos sobre... vai entrar em vigor, digamos. A gente já sabe a vigência, mas não entrou em vigor ainda. Mas quando a gente tiver certeza da data de sua entrada em vigor, a gente fica confuso já com a situação que está. Mas, objetivamente, no setor da saúde, por exemplo, logo que a gente começou essa discussão acerca da proteção de dados, algumas associações da área da saúde nos procuraram no escritório para discutir problemas concretos da área da saúde que se faziam necessários serem discutidos, porque se a lei entrar em vigor sem um esclarecimento a esse respeito, a gente vai ter um problema na área da saúde. Só um exemplo, no Brasil nós temos uma situação na área da saúde que é triangular, ou seja, a gente tem planos de saúde, seguros, o SUS, etc., que são fontes pagadoras. A gente tem fornecedores de produtos para a saúde, para hospitais, etc. A gente tem os hospitais e nós temos profissionais da saúde. Mas quem define o uso, etc., dos produtos ainda é, por força de algumas decisões da ANS, um player principal é naturalmente o profissional da saúde. A verdade é que quando a gente tem uma cirurgia, por exemplo, tem várias coisas que ficam na pessoa numa cirurgia. Então, a gente tem uma prótese de coluna, a gente tem stents, a gente tem válvulas, etc., que ficam na pessoa. Então, a gente tem um órgão no Brasil, que é a Anvisa, que regula essa situação, que criou um conceito, que é o conceito de rastreabilidade, e que significa que a gente precisa saber aonde esse material passou até ele chegar no paciente, inclusive qual material está em qual paciente, etc. Como nós tivemos também o escândalo da máfia das próteses no Brasil, o que acontece é que os órgãos, as fontes pagadoras, no caso seguradoras, plano de saúde, etc., para evitar fraudes, além das regras tradicionais de rastreabilidade, começaram a exigir, para emitir e para realizar pagamentos, começaram a exigir envio, junto com a nota fiscal, de uma série de documentos comprobatórios de que aquilo aconteceu na cirurgia. Então, fotos, por exemplo, do raio-x, folhas de sala, descrições da patologia. O médico, quando solicita um produto, tem que explicar a patologia. Esse documento passa por vários lugares. E, além disso, se adquirir um hábito no mercado de colocar o nome do paciente na nota fiscal. Por que eu digo um hábito? Quem é da área da saúde pode dizer, não, isso é por causa da rastreabilidade. Nas normas da ANS, da Anvisa, não há uma previsão expressa de que temos que fazer constar o nome na nota fiscal. Isso é um hábito do mercado. Então, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, há uma exceção específica para a área da saúde, mas essa exceção é um fundamento legal para o uso de dados, ela se restringe a hospitais, aos serviços de saúde, profissionais da saúde ai, meu Deus, mais profissionais da saúde, serviço de saúde, sim, e os órgãos regulatórios, como a Anvisa, etc. São as únicas 3 exceções. Todos os outros players da área da saúde não têm uma autorização expressa para tratamento de dados. E aí fica a questão, como é que
esses dados vão girar no mercado da saúde se a Anvisa, por exemplo, não regular essa situação, porque, por um lado, por força de rastreabilidade, todos os players do mercado vão, de alguma maneira, ter que fazer transitar esses dados, porque, senão, por exemplo, a pessoa que vende prótese não vai poder dizer para a Anvisa, se ela chegar e dizer, onde está essa prótese específica aqui que estava no seu estoque? Ah, não tem informação, porque o hospital não queria me passar, ele está em alguém. Não, mas espera aí, se tiver um recall, teve problema num lote, como já aconteceu, de pessoas falecendo por causa disso. Precisa saber em quais pessoas estão. Como é que essas empresas que não têm uma autorização da lei e não têm nem regulamento para tratar vão lidar com isso? Essas situações deveriam ser levadas ao conhecimento, por exemplo, de uma autoridade nacional de proteção de dados. A gente está diante de uma situação que, primeiro, a vigência pode ser maio do ano que vem, pode ser agosto desse ano, etc. A gente ainda está discutindo a vigência, mas, paralelamente a isso, não existe nenhum movimento do governo federal no sentido de estruturar minimamente uma autoridade nacional de proteção de dados que nos ajudaria nesse aspecto. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para conhecimento do professor e também para o nosso debate aqui. O segundo ponto é a questão do direito fundamental à proteção de dados. Eu, recentemente, gravei um vídeo, enfim, junto com Danilo Doneda e Pissoringo Salet, a respeito, está lá no YouTube do canal Compliance, e a gente discutiu esse tema. A gente teve recentemente, até em função da questão do Covid, a gente tem uma discussão recente, eu até separei aqui porque eu não guardo o número de discussões, mas no Supremo a gente teve uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.388, que teve um voto da ministra Rosa Weber, exatamente para tratar, foi um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados contra o inteiro teor da medida provisória 954, de 17 de abril de 2020, que dispunha sobre o compartilhamento de dados por empresas. Eu estou lendo aqui, tá, só para uma questão de transparência, estou lendo o primeiro parágrafo da decisão da ministra, que está descrevendo fazendo um relatório, então, antes da decisão, que discute, então, o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefone fixo comutado e de serviço móvel pessoal com com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, no âmbito dessa discussão, pela primeira vez, salvo o melhor juízo, pelo menos na pesquisa e também na discussão com outros colegas, há um relativo consenso, foi a primeira vez que se discutiu um direito fundamental autônomo à proteção de dados. A gente tem outros elementos na Constituição, habeas data, temos a questão da inviolabilidade da correspondência, temos outros pontos que tratam da privacidade, mas um direito fundamental à proteção de dados, essa foi a primeira decisão, nossa primeira decisão paradigmática, e em grande medida colocou alguns pontos importantes para o debate. Existe também uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, de inserir no artigo 5º, então, uma disposição específica de um direito fundamental, mas a nossa situação hoje no Brasil, ao que diz respeito à discussão de proteção de dados, é essa. E o que eu queria, até para não cansar muito o pessoal em casa, eu quero me manter, né, uma palestra sobre compliance também. A gente tem que manter as normas. Mas aqui a gente tem uma dimensão específica que a gente ainda não tratou, que é a dimensão de compliance de dados. Ou seja, a gente tem uma lei. No Brasil, a gente tem, além da lei, uma situação caótica de vigência de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, como sempre, no Brasil, já tivemos essa experiência no caso da lei anticorrupção. Infelizmente, o caos pesa contra as empresas, porque elas não podem nem arguir que o caos gera insegurança jurídica e, portanto, eles deveriam ter algum apoio do Estado no que diz respeito a como eles devem cumprir a lei. Mas isso no Brasil não faz muito parte da nossa tradição jurídica. Então, na prática,
apesar de a gente não ter certeza da vigência, todo mundo tem certeza que todo mundo tem que cumprir, etc., tem que fazer compliance de dados, etc. Temos alguns desafios complicados, porque a nossa lei, assim como a norma europeia, e aqui é um ponto que eu realmente gostaria de ouvir da experiência europeia, porque vocês já, eu imagino, e eu conheço já algumas decisões nesse sentido, que podem iluminar, digamos, o nosso debate nacional. A gente tem bases legais de tratamento de dados, são aquelas tradicionais, consenso, quando tiver uma lei que autorize o uso de dados, questão de pesquisa, enfim, são algumas bases legais tradicionais que, do meu conhecimento do regulamento europeu, são muito próximas. Mas existe uma base legal que é mais genérica, que na nossa norma aqui foi chamada de legítimo interesse, que é reservado para aqueles casos em que há um legítimo interesse do controlador de usar os dados, mas que não há uma base legal explícita para esse uso. Então, esse legítimo interesse do controlador pode conflitar com o direito do titular de dados. Aqui, de novo, foi ressuscitada uma discussão que nosso direito constitucional começou com o neoconstitucionalismo e que eu já me incomodava naquela época, agora na Lei Geral de Proteção de Dados virou uma discussão de novo, que é a questão da proporcionalidade. Então, a gente tem que discutir se é adequado, se é proporcional, no caso concreto, e, de novo, isso vira uma questão muito mais casuística do que clara. E se fala, então, de um relatório de impacto de dados, etc. Isso, especialmente quando a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados que, de alguma maneira, estabelece alguns critérios para a gente compreender isso, tem um quê de insegurança jurídica envolvida. Então, para iniciar os debates, para ser pontual e cumprir com o que eu prometi com o meu colega, presidente do Instituto Eduardo Correia, e a Maria Eduarda, que conversaram comigo antes, eu queria já iniciar os debates com uma pergunta minha. Vou exercer esse direito aqui de coordenador dos debates. Como está sendo a experiência na jurisprudência dos países europeus acerca desse ponto? Do legítimo interesse, do relatório de impacto de dados, o que o professor poderia nos trazer aqui para a gente iluminar o debate no que diz respeito a esse tema? Obrigado, Giovanni. Realmente, esta questão que coloca vai ao coração de uma das matérias mais interessantes deste regulamento. Eu penso que se lembra do primeiro objetivo do regulamento: permitir a livre circulação de dados. Como é que nós conseguimos isto? Legitimando o tratamento. Como? Dizendo às empresas, designadamente, que podem tratar os dados se tiverem um interesse legítimo. Porque isso é importante, não é? É importante que as empresas tratem dados pessoais. Portanto, o regulamento reconhece como fundamento de tratamento de dados pessoais, um fundamento lícito, o interesse da empresa. Agora, o que é que acontece? O titular dos dados pode opor-se. O que é que isso significa? Vamos ter aqui um conflito entre dois privados. Não é? Agora, o que é que diz o regulamento? A empresa tem que justificar porque é que o seu interesse é prevalecente. Tem que fundamentar. Agora, porque é que a autoridade é importante? Porque se a empresa justifica e fundamenta porque é que o seu interesse sobrepõe ao interesse do titular, da pessoa, o que é que faz o titular? Tem duas hipóteses. Ou recorre a um tribunal, ou recorre à autoridade. O Brasil é um caso muito particular, porque vocês têm um sistema de acesso à justiça que é uma loucura. Portanto, é muito fácil ter acesso a tribunal. Mas na Europa, não é. Porque há custas, é difícil, demora muito, etc. E, portanto, aqui, a autoridade é crucial, porque eu, sem custos, recorro à autoridade. E a autoridade vai dirimir esse conflito. E, eventualmente, se eu não concordar com a autoridade, então recorro a um tribunal. Eu tenho a hipótese de recorrer a um tribunal, mas isso é uma hipótese completamente hipotética. Nem há caso ainda que eu tenha conhecimento de decisões judiciais sobre esta questão específica. Eles vão surgir, com certeza. Porquê? Porque a maior parte dos conflitos vão ser resolvidos pela autoridade. A autoridade vai funcionar como uma entidade parajudicial. Verdadeiramente parajudicial. Ela é independente
e vai dirimir estes conflitos entre as empresas e os particulares, e criando também a sua própria jurisprudência, e o sistema vai funcionar. Porque o mais importante aqui é nós termos decisões uniformes, é o mercado saber como é que vamos ponderar estes interesses. O Giovanni tem toda a razão, isto depois é casuístico, cada caso. Mas enfim, mas depois as coisas vão se repetir sucessivamente, etc. E isto é algo que vai acontecer com uma frequência enorme. Não tendo uma autoridade, isto obviamente vai ter que parar tudo aos tribunais. E num sistema como o vosso, onde o acesso à justiça é tão simples, vamos ter então aqui os tribunais com mais processos para se entreter, mas também é um passatempo nacional no Brasil. Mas enfim, mas por isso é que, pelo menos no nosso sistema, não sei, e reparem, vocês têm uma lei geral muito adaptada à nossa, não é? A nossa foi pensada, estruturada, tendo como ponto nodal a autoridade. Não ter autoridade significa que o próprio todo o edifício colapsa, porque não está pensada para termos um sistema de justiça, pelo menos da forma como eu o observo. Aliás, e outra coisa, quer dizer, aqui o acesso à autoridade é simples, a autoridade tem que responder depressa, o responsável tem que responder depressa, tudo se usa, porque depois há multas, não é? Se a empresa não responde depressa, não fundamenta, o particular pode se queixar à autoridade e a autoridade vai multar a empresa, e as sanções são de facto muito, muito grandes. E, portanto, eu diria que isso é a forma como nós procuramos resolver o problema do interesse legítimo, de facto é interessante. Agora, depois o que é que acontece? Nós também, eu não fiz referência, mas as empresas vão ter que ter uma pessoa responsável, o chamado DPO, Data Protection Officer, responsável pela relação entre as pessoas e a própria empresa. Okay? E esta pessoa é uma espécie de autoridade dentro das empresas. Portanto, empresas que tratem dados pessoais em massa ou dados sensíveis vão ter que contratar um DPO. E essa pessoa é uma espécie de autoridade lá dentro. Ela vai também fazer aqui uma ponte entre as pretensões de um lado e do outro. E, portanto, vai também, provavelmente, e está a fazê-lo, resolver muitos problemas a montante. E isso também é muito interessante. Isso também foi um dos tais custos que as empresas tiveram aqui também, foi contratar para garantirem o compliance com estas regras, departamentos de privacidade que não tinham, e isso é muito interessante. E estas pessoas são independentes dentro da estrutura empresarial, apesar de serem pagas pela própria empresa. Portanto, esta figura do DPO, do encarregado de proteção de dados, não sei qual é que é o nome que vocês lhe dão aí no Brasil. Diga? É encarregado de proteção de dados. O encarregado de proteção de dados, aqui nós usamos muito o termo em inglês, DPO também, é absolutamente crucial para fazer esta filtragem destas e fazer muita formação dentro da empresa para eles serem capazes, porque o Giovanni diz é verdade, quer dizer, este neoconstitucionalismo é o quê? É no fundo pedir às empresas que façam estas ponderações, nem sempre fáceis, entre os interesses legítimos de um e o direito à proteção e o direito fundamental do outro lado, etc. Não é muito simples. E, portanto, isto obviamente vai implicar a construção de uma cultura de proteção de dados que vai demorar muito tempo. Mas, repito, ter uma autoridade é fundamental para acelerar este processo. Mas ele está muito atomizado, como veem, não é? Temos a figura do DPO, isto baseia-se muito numa relação entre empresas. Mas o que é interessante aqui no contexto europeu é que muitas pessoas começaram a queixar e exercer estes direitos, mesmo quando não tinham direito nenhum. E as empresas tiveram que responder justificando. E por vezes para as empresas é muito importante justificar, porque eu pergunto a uma empresa que dados é que têm sobre mim? E eles respondem, tenho estes dados porque mandou para aqui um currículo há uns anos. E eu pergunto-me, então porquê é que têm o meu currículo, se o meu currículo está desatualizado? Eles têm que justificar porque é que têm aqueles dados pessoais. E provavelmente chegarão à conclusão que não, e a resposta vai ser, tem toda a razão, vamos apagar. E isto vai acontecer várias vezes. E isto não tem nenhum problema sobre o modelo de negócio das empresas. Agora, é evidente que os riscos regulatórios aqui são grandes, especialmente porque o montante das sanções é muito elevado. Se no Brasil suspenderam as sanções, portanto, a circunstância de lá entrar em vigor ou não entrar é um bocadinho irrelevante, não? Porque se não há sanções... mais ou menos porque o titular de dados tem alguns espaços para judicializar a questão. Mas, claro, as questões criminais, provavelmente, não é?
Isso. Mas agora, Maria Eduarda, me ajuda, por favor, porque eu estou no iPad e eu não vejo as perguntas. Como é que a gente vai fazer com as perguntas para o pessoal participar? Me ajude, por favor. Então, professor, se o pessoal quiser mandar aqui no chat mesmo, eles podem mandar que eu posso repassar para o professor Francisco. E até, se o professor me permite, eu teria um questionamento até para o professor Francisco, se eu puder fazer. Claro, diga. Professor Francisco, então, primeiramente, gostaria de agradecer a fala do senhor. E eu queria ver o que o senhor teria para falar sobre a Cloud Act, justamente aquela legislação norte-americana, né, que prevê que a Justiça Americana, ao emitir um mandado solicitando alguns arquivos digitais, tenha acesso aos dados armazenados em alguns servidores de outros países, né? E a legislação também prevê que os Estados Unidos façam alguns acordos com esses outros países para troca de informações coletadas no ambiente virtual, que pode acabar indo, então, de encontro com algumas leis dos próprios países, né? Ou, enfim, de outras nações soberanas. Eu queria ver o que o senhor tem para falar sobre isso, se é uma ameaça a esses dados, a essa proteção da privacidade, a esses direitos individuais, qual seria o posicionamento do senhor e até do professor Giovanni também? A questão que coloca tem a ver com a aplicação extraterritorial das leis em geral, não é? No caso europeu, o que é que se fez, não é? Quer dizer, a União Europeia aplica-se extraterritorialmente, mas depois as empresas que não estão aqui, como é que elas vão cair no âmbito de aplicação de execução desta lei? Implica uma colaboração do Estado, onde estão sediadas, e do seu sistema de justiça, etc. Não é? E, portanto, os Estados Unidos podem fazer as leis que quiserem que se apliquem noutros Estados, vão precisar da colaboração desses Estados para executar essas mesmas leis. E passa-se exatamente o mesmo com o caso da União Europeia. No nosso caso, como eu referi há bocado, e fazemos depender a circulação de dados transfronteiriça com Estados terceiros de uma decisão de adequação, essa decisão de adequação vai depender também da colaboração que esse Estado dê à aplicação extraterritorial do próprio direito da União. E os Estados Unidos fazem também valer muitas vezes o seu poderio económico e político para conseguir justamente convenções internacionais que depois permitam a execução das suas próprias leis. Mas é um problema. É um problema porque... mas enfim, nós já sabíamos que a regulação da internet ia ter este tipo de consequências, não é? Porque não há outra forma, não havendo... o ideal seria termos um tratado internacional e por via de um consenso internacional conseguir um certo tipo de regras comuns, mas não sendo possível, pelo menos nesta fase, estamos a passar com medidas unilaterais que obviamente têm que ter uma projeção externa para terem alguma eficácia, mas depois colocam aqui problemas, como referem muito bem, de aplicação extraterritorial e eventualmente até problemas de violações de regras de direito internacional que têm como objetivo justamente garantir a soberania e integridade das ordens jurídicas nacionais. Agora, em todo o caso, a lei aplica-se extraterritorialmente, mas como é que se executa extraterritorialmente? Em princípio, só com a colaboração do Estado-foro, e isso é necessário que o Estado o faça, e só o faz se quiser, não é? Portanto, temos aqui esse efeito. Mas depois há efeitos indiretos, que é, sim, mas a empresa então não pode ter uma presença física no outro Estado, porque se tiver uma presença física, esse tipo de decisões, de sanções vão ser executadas sobre os representantes ou qualquer tipo de emanação que essas empresas depois possam ter dentro do mercado. Isso depois leva a que, naturalmente, as empresas se adaptem às diferentes regras regulatórias. Mas o Giovanni pode falar mais sobre isto, porque a grande dificuldade depois para as empresas e os departamentos de compliance é como é que vão conseguir articular respostas a demandas de tantas ordens jurídicas diferentes, e isso é o efeito inverso à desregulação da globalização, é um excesso de regulamentação e o tipo de efeitos que isso depois vai ter sobre a vida das próprias empresas.
claro, para os juristas é uma maravilha, porque o departamento de privacidade passa a ser dos departamentos mais importantes da empresa, há trabalho para toda a gente. Eu notei aqui, eu fazia alguns cursos breves de preparação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu tinha alunos meus que eram contratados no final de um curso de 12 horas. Tal era a necessidade que existia de ter especialistas nesta área, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Não é? As pessoas vinham, faziam um curso de 12 horas e a seguir já tinham um emprego, tendo em conta a procura que havia de jovens licenciados, investigadores nesta área. Giovanni, talvez tenhas mais algo a acrescentar. A pergunta é excelente e põe algumas questões, inclusive a respeito de... o André Pontinho fez uma pergunta também. Eu não vou conseguir anotar aqui, mas anota aí para nós depois, por favor. Sim, Maria Eduarda. No que diz respeito a esse excesso de legislações ou transposições de legislações, de fato, na prática, é um desafio. Eu falo por experiência própria, por exemplo, agora eu recebi ontem, recebi um e-mail da sede de uma multinacional que a gente já tem no escritório, que é na Índia, me dizendo que queria acelerar a implantação de LGPD para julho. E ela tem uma multinacional que atua em vários países do mundo. Então, a gente tenta, quando a gente acha que dominou aqui um risco, a gente se dá conta de um outro que a gente nem tinha pensado. Essa normativa e também algumas iniciativas do governo dos Estados Unidos acerca de banco de dados criptografados ou a insistência que o governo dos Estados Unidos tem de interferir ou de entrar nesse âmbito é um assunto que talvez a gente devesse fazer um evento só sobre isso. Tem uma aluna que está fazendo o trabalho de mestrado sobre isso, e a questão toda é como é que a gente vai fazer com que essas normas também sejam compatibilizadas com a ordem constitucional dos países. A gente já teve um problema similar no caso do tributário, né? Jesus, me fugiu o nome. Mas no âmbito dos bancos, que havia um acordo bilateral do Brasil com os Estados Unidos para informação de dados de cidadãos norte-americanos que estavam aqui e tinham conta no Brasil. Me fugiu o nome do acordo, o FATCA, né? Então, a gente já tinha uma discussão a esse respeito, porque a nossa ordem constitucional trata de sigilo. As discussões que a gente vai ter, sim, os Estados Unidos querem criar esse tipo de normas, mas como é que a gente lida com esses acordos extraterritoriais e faz isso ser compatibilizado com as ordens constitucionais? Tem certas... Eu, recentemente, também fiz enfim, virei instrutor de uma certificação dos Estados Unidos da área de prevenção à lavagem de dinheiro e eu não canso de me surpreender um pouco com algumas interferências que o Estado tem na privacidade lá e que aqui a gente, pelo menos do ponto de vista jurídico, entenderia inconstitucionais. Então, a gente vai ter aqui vários desafios nesse aspecto e nesse caso específico eu acho que é um deles. Não consigo detalhar agora porque eu não estou querendo dominar o debate aqui, eu já falei bastante. O André Pontin, que fez a pergunta, eu queria só referir, ele é presidente da Comissão de Proteção de Dados aí da OAB do Rio Grande do Sul. Então, uma alegria ouvir a sua pergunta, meu caro colega de trabalho na OAB. Então, a gente gostaria de ouvir a pergunta do André, porque a gente está acabando nosso tempo aqui. Porque está acabando nosso tempo. Sim, até ia perguntar se o doutor André não quer abrir o microfone dele para fazer o questionamento. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Oi, tudo bem. O ambiente aqui é coletivo, então eu prefiro manter o microfone sempre fechado. O meu questionamento ali foi mais do ponto de vista da adequação da ISO 27001 e na GDPR, ou seja, como é que o professor está vendo essa questão em Portugal e na Europa, enfim, se está sendo realmente utilizada como uma referência de ferramenta de adequação e como que vocês imaginam que pode ser a utilização dessas ISOs, da 27001, da 27701,
diante da ausência da autoridade, se é da autoridade aqui no Brasil, se essa pode ser uma boa referência a ser utilizada na ausência da autoridade no Brasil. Esse é o meu questionamento nesse momento. Eu respondo muito rapidamente. Não há uma obrigação do regulamento, portanto, não é uma obrigação a utilização da ISO 27701. Agora, tem sido referido por vários especialistas, provavelmente como a melhor abordagem ao próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados. Depois as autoridades têm que certificar. A circunstância de termos a ISO não nos exonera de responsabilidade, também é preciso dizer isto, portanto não há aqui nenhuma obrigação, mas é uma salvaguarda muito grande para este efeito. E, portanto, aqui também as autoridades têm intervindo bastante, referindo, aliás, que este tipo de regras são muito relevantes. Aqui no Brasil, provavelmente, também eu diria que sim, mas o Giovanni dirá. Eu queria só fazer uma observação, André, fazendo um paralelo com um caso recente. Eu não vou dizer nomes para não, enfim, não gerar nenhum constrangimento para nenhuma instituição brasileira, mas recentemente a gente ficou sabendo que empresas, eu vou começar com esse exemplo, fazer um paralelo com essas ISOs, que empresas que tinham ISO de compliance descobriram que estavam envolvidos em escândalos da Lava Jato. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi a lógica que aconteceu no Brasil? A empresa que fez a certificação perdeu o credenciamento na Anvisa. Então, não é que a ISO foi utilizada para defender a empresa no caso da Lava Jato. A gente entendeu que, na verdade, a ISO e quem certificou não fez o trabalho adequadamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Seguir a ISO é naturalmente um indicativo positivo, mas não vincula nenhum órgão judicial nem ninguém. Como um professor do Brasil costuma falar jocosamente, é uma ONG, né? No sentido, não é um órgão estatal, é uma associação do setor privado. Então, é um indicativo importante, eu acho, especialmente na parte de segurança da informação, ou seja, nessa parte que para nós ainda, pelo menos na nossa legislação, não está claro qual é o nível de segurança que um servidor tem que ter. Tem que fazer pentest quanto? Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, tem que fazer pentest, black test, white test, invasão de fora, não sei o quê. Ou seja, onde há muitas possibilidades, eu acho que a ISO acaba estabelecendo um padrão comum, mas a pessoa não pode se fiar, para usar uma expressão brasileira, de que seguindo a ISO está tudo resolvido, né? Uma coisa não exclui a outra, especialmente se for identificado que aquele padrão de segurança não foi adequado. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pelo retorno. Eu só para complementar a questão do caos que vocês tinham tratado, hoje tem a votação do PL 2630, que é o PL das fake news, e que daqui a pouco nós vamos ter uma autoridade para tratar de fake news e não vamos ter uma autoridade para tratar aí da proteção de dados. Nosso caos aqui, ele não termina nunca. Mais difícil tratar das fake news. Eu diria que essa autoridade vai ter muito que fazer, não é? É uma experiência pioneira, não é? Enfim. Cá estarei para bater na boca se isto não... Eu não sei, Maria é o sonho do presidente Trump. Quer dizer, vocês conseguiram aquilo que o presidente americano ainda não conseguiu, ter uma... Exatamente. A discussão hoje vai gerar bastante... São tempos estranhos para o direito, enfim, temos que nos adaptar, mas não é fácil. Vamos ter aí uma movimentação bem considerável no Twitter hoje no Brasil, isso a gente pode ter certeza. Maria Eduarda, me ajuda, eu estou querendo ser justo com todos que gostariam de participar do debate, é que eu não queria que virasse um monólogo a dois. Me ajuda aí com eventuais perguntas, porque a gente está chegando próximo. Estamos próximo ao fim, né? Não sei se tem... Aqui no chat não tem mais nenhum questionamento. Não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma pergunta, um posicionamento.
Senão, acho que dá para ir se encaminhando para o encerramento, professor Giovanni. Eu também acho, porque senão fica muito cansativo para todos. Muito extenso, isso. E muito extenso. Mas eu queria, então, agradecer, primeiro, ao professor Fábio Dávila por esse momento. Eu acho que o Instituto Eduardo Corrêa está fazendo um contributo à sociedade brasileira e portuguesa também, para a gente qualificar os debates na internet. Acho que o YouTube agora e todos esses meios são meios importantes da gente divulgar debates qualificados. Queria agradecer, então, ao presidente Fábio Dávila, não só pela oportunidade de hoje, mas por ter criado essa sequência de eventos online. Agradecer a Maria Eduarda por todo o apoio e agradecer ao professor Francisco pela presença, pelo excelente debate, pela excelente palestra, que seja o primeiro de muitos outros momentos em que a gente possa cooperar academicamente. Um grande abraço a todos e a todas que estão em casa. Então, da minha parte, declaro encerrada a nossa atividade de hoje.